Olá, aluno! Olá, aluna! Sejam muito bem-vindos. Eu sou a professora Angélica Carlini e nós vamos trabalhar com a unidade 2 de métodos de pesquisa. O nosso principal assunto nesse início é o projeto de pesquisa, mas o nosso cardápio inclui ainda aspectos éticos da pesquisa, a apresentação de resultados para a comunidade acadêmica e a apresentação de resultados para a comunidade não acadêmica. O projeto de pesquisa é uma intenção que o pesquisador, uma carta de intenção que o pesquisador assina quando ele apresenta e diz: eu vou realizar uma pesquisa que tem esse desenvolvimento, que terá esse desenvolvimento. É isso que nós vamos tratar agora, mas eu tenho certeza que você já leu algum projeto de pesquisa, se não até já participou de algum projeto de pesquisa ou já viu um projeto de pesquisa escrito em algum lugar. Vamos ver quais são os principais elementos que um projeto de pesquisa precisa ter? Então vamos lá. Projeto de pesquisa é essa carta de intenções. Ali estão as intenções do pesquisador, do grupo de pesquisadores, como é que ele pretende ou eles pretendem fazer a pesquisa, os objetivos que pretendem alcançar, como é que ela vai ser feita e os resultados que podem ser esperados dessa pesquisa. Se o projeto for aprovado, o pesquisador tem que cumprir obrigatoriamente o que tiver proposto no projeto. Se for aprovado, por quê? Porque normalmente um projeto de pesquisa tem subsídio da universidade ou tem subsídio de um instituto de pesquisa que financia esse projeto. Então o projeto também é importante para isso, para que possam vir os subsídios necessários para a realização da pesquisa, é por isso que ele precisa ser aprovado. Em resumo, o que é que deve conter obrigatoriamente um projeto de pesquisa? Acompanhe comigo. A problematização, a qual ele pretende oferecer uma resposta. A hipótese, que ele imagina que seja a resposta plausível para a pergunta. Os objetivos, que ele pretende alcançar com a pesquisa. A metodologia, que ele pretende utilizar para confirmar ou não a hipótese. Os motivos da escolha do tema, os motivos da escolha daquela problematização, o referencial teórico e o cronograma, ou seja, o tempo em que ele realizará as atividades. Observe detalhadamente, observe com cuidado essa representação que está aqui, que ela está muito bem feita para nos dar um resumo, para nos dar uma visão muito propícia para a compreensão do que é o projeto de pesquisa. Veja, problema e hipótese, o que fazer. Os objetivos é para que fazer. A metodologia que será usada é o como fazer. A justificativa do projeto, por que resolveu fazer. O referencial teórico, com base em que fazer. E o cronograma, quando fazer. Leiam várias vezes esse esquema que está representado aqui antes de começar um projeto, porque isso facilita muito. No seu projeto de pesquisa, no seu próximo projeto de pesquisa, se for possível, deixe essa figura bem na frente do seu local de trabalho para que você nunca perca a noção de para que serve um projeto. Vamos analisar então essas diferentes fases? A metodologia é o estudo dos métodos, como nós vimos. As maneiras como os sujeitos se dirigem ao objeto. Esse é o campo da metodologia. Estudar os caminhos, o conjunto de procedimentos. Então, é com base nisso, nesses estudos de metodologia, que nós vamos agora analisar o projeto. Escolha do tema é o primeiro passo. O tema é o assunto que se pretende pesquisar. É recomendável que o pesquisador escolha um tema com o qual ele tenha alguma familiaridade. É fundamental esse conhecimento prévio para que o desenvolvimento da pesquisa possa ser melhor, principalmente para facilitar o planejamento. É fundamental gostar do tema e é fundamental evitar modismos, porque depois você pode ter grandes dificuldades ao escolher um tema que é uma modinha, é um modismo naquele campo que você atua e depois você descobre que tem pouco material para ser pesquisado ou existem grandes dificuldades a serem superadas. E é fundamental gostar do tema, porque você vai ficar casado ou casada com o tema durante todo o seu projeto, durante todo o desenvolvimento da pesquisa até apresentar o relatório. Acompanhe comigo, o que é a problematização da pesquisa? Olha, pesquisas são realizadas porque nós temos perguntas para as quais queremos encontrar
respostas. A problematização, então, é o momento em que o pesquisador fará uma pergunta em relação ao tema, pergunta que tem que ser possível de ser respondida por meio da pesquisa. A pergunta de pesquisa vai expressar o que o pesquisador pretende investigar, o que ele pretende conhecer, materializa o problema de pesquisa. Sem que a pesquisa proponha um problema a ser resolvido, não há como selecionar métodos, técnicas, referencial teórica. A pergunta é o norte para o pesquisador, já que ele vai desenvolvê-la com o objetivo de responder. Quando o problema de pesquisa é formulado corretamente, o pesquisador não perde um rumo. Ele está sempre com a sua pergunta lá, ele sabe em que direção ele deve seguir. Claro que às vezes não é uma pergunta única, uma pergunta gera várias subperguntas, mas é importantíssimo não perder o rumo. Você está fazendo pesquisa para responder qual pergunta? O professor Gil recomenda alguns cuidados quanto à formulação da pergunta. O problema deve ser formulado de maneira interrogativa, como está aqui o nosso companheiro. O problema deve ser viável, o problema deve ter clareza e o problema deve ser preciso, para que a gente não fique utilizando caminhos que depois não nos auxiliem a responder a pergunta. A precisão é fundamental. E a formulação da hipótese, como é que deve ser feita? O problema de pesquisa é formulado por meio de uma pergunta, como nós tratamos agora. A hipótese é uma resposta à pergunta que se supõe provável no momento em que está sendo feito o projeto. Essa hipótese pode não ser confirmada, não há problema nenhum. A hipótese é uma afirmativa que responde ao problema e o trabalho de pesquisa vai então confirmar se essa resposta é correta ou não. Ele adverte, o professor Gil, que a hipótese também deve ser formulada de maneira clara, de maneira específica e não deve conter julgamentos de valor do pesquisador. Deve ser formulada de uma maneira simples e deve estar relacionada a uma teoria, porque esta serve de guia para as hipóteses. Atenção, formular uma hipótese não é resolver o problema. Formular uma hipótese é dizer, olha, pode ser que a resposta seja essa. O que se espera encontrar é isso, mas não é resolver o problema. Em seguida, deve ser feita a indicação dos objetivos de pesquisa. Os objetivos estão relacionados aos propósitos. O problema e a hipótese identificam o que será pesquisado e os objetivos identificam o porquê será pesquisado. Podem ser genéricos ou específicos, mas normalmente para você representá-los você usa verbos de ação, ou seja, a pesquisa pretende conhecer, compreender, aplicar, analisar, sintetizar ou comparar. O pesquisador, então, terá que apresentar no seu projeto quais os métodos e as técnicas, as escolhas metodológicas que ele fez. Então, problema e hipótese, o que fazer? Objetivos, para que fazer? Metodologia indica como fazer. Ou seja, as escolhas a respeito dos processos, procedimentos que vão ser utilizados na investigação dos fatos e dos fenômenos. Que vai indicar os métodos, como é que o pesquisador escolhe os métodos? A partir do problema, da hipótese e dos objetivos. Aquilo que nós tratamos como especificidade. O pesquisador escolhe, inclusive, se a pesquisa será quantitativa ou qualitativa. Tudo isso a partir das especificidades. O próximo passo é a justificativa do projeto. É quando o pesquisador explica a razão de sua escolha. Os professores Gerrat e Silveira nos ensinam que é o momento que se expõe as razões de ordem teórica, desenvolvimento da ciência, e de ordem prática, aplicação da ciência, pelas quais a pesquisa é proposta é importante. É na justificativa que a gente explica a relevância, a oportunidade, ou seja, é um momento adequado para realizar aquela pesquisa, a demanda, a solicitação, ou havia até uma bolsa de estudos para aqueles temas específicos, e às vezes até algum interesse de ordem pessoal. Em seguida vem o referencial teórico da pesquisa. É o também chamado de marco teórico. É a revisão de literatura, é o estado da arte daquele problema, daquele objeto de pesquisa até aquele momento. Nós nunca somos os únicos a estudar um determinado problema, um determinado objeto. Sempre existe uma fundamentação teórica prévia à nossa pesquisa, ou seja,
o que já foi pesquisado antes de nós. Teoria é o conjunto de conhecimentos que se propõe a explicar um fenômeno com algum grau de exatidão. Quanto maior o grau de exatidão, melhor é a teoria. A teoria procura explicar como ou por que as coisas acontecem. As teorias são diferentes das leis. As leis descrevem um fenômeno, como a lei da gravidade. As teorias explicam os fenômenos. Atenção, pessoal. O referencial teórico da pesquisa é fundamental. Significa que você está demonstrando que já estudou um pouco antes de preparar o seu projeto e que ainda tem mais material para estudar a partir desse referencial teórico escolhido. Finalmente vem o cronograma. Cronograma é referente à questão de tempo. A pesquisa não pode ser realizada indefinidamente. Ela deve ser realizada em conformidade com uma sequência de etapas. Precisa ser concluída num prazo. Algumas etapas podem ocorrer de forma simultânea, ao mesmo tempo. Então, você redige o referencial teórico e, ao mesmo tempo, você analisa os dados estatísticos que foram encontrados. Os dados do seu questionário, por exemplo, se você está usando um survey. Outras etapas precisam ocorrer de forma concatenada, organizada. Por exemplo, é preciso definir o referencial teórico antes de coletar dados. Um cronograma, normalmente, aparece dessa forma como você está vendo aqui nesse slide. Então, você marca a semana 1, semana 2, o que você vai fazer e define as etapas. Lembre-se que, normalmente, as etapas da pesquisa são essas aqui, ó. Leitura exploratória, seleção de artigos e textos que serão base do referencial, elaboração de pergunta e da hipótese do trabalho, nova coleta de material bibliográfico, elaboração do referencial teórico, elaboração dos instrumentos de pesquisa, como a gente já verificou, o pré-teste, seleção da amostra, seleção de documentos, seleção de fontes, coleta de dados, que podem ser dados que virão, por exemplo, de documentos, não precisa vir de um survey com entrevista, pode vir de documentos. O tratamento dos dados que foram coletados e as duas etapas finais e fundamentais também, a elaboração do relatório, a revisão do relatório que será apresentado. As referências são aquilo que o pesquisador utilizou para a elaboração do projeto. Elas devem estar identificadas em conformidade com as citações da norma da ABNT, ou, se for um trabalho internacional, com outras normas que são atendidas, que são obrigatórias em trabalhos científicos. As referências podem ser livros, elas podem ser artigos de revistas, podem ser teses, dissertações, mas elas têm que estar lá obrigatoriamente colocadas no projeto para que todo mundo saiba quais são os seus marcos teóricos, as referências teóricas que você está utilizando. Feito isso, o projeto está pronto e você pode sair a campo. Se tiver que ser aprovado, você aguarda a aprovação do projeto e pode ir a campo, começar a sua pesquisa, tendo sempre o seu cronograma na frente. Coloque as duas coisas na frente, a sua pergunta e o cronograma, para que você não perca tempo, não desperdice tempo nas diversas etapas e cumpra corretamente o cronograma. As pesquisas que são realizadas com bolsas de estudo, por exemplo, exigem um rigoroso cumprimento do prazo, sob pena de você não terminar a pesquisa, acabar a sua bolsa, o seu subsídio e não ter como terminar. Vamos ver o que a gente pode testar do nosso conhecimento? Então vamos lá. Na justificativa do projeto, o pesquisador A. relata principalmente as escolhas íntimas que o fizeram decidir por aquele objeto de pesquisa. B. elenca as razões de ordem técnica da escolha. C. apresenta as razões de ordem teórica e prática da pesquisa. D. pede a compreensão pelos erros que possa vir a cometer. E. destaca os resultados que serão obtidos. Eu fico torcendo para você acertar e a gente se vê daqui a pouco.